que a integral de e de x é igual a e de x. Mas se eu não soubesse disso, né? Ou se fosse alguma função que eu não saberia, que eu não soubesse calcular a sua integral, como é que eu faria, né, para calcular? Bom, a regra dos trapézios está aí basicamente para isso. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra dos trapézios, que é uma regra utilizada para fazer integração numérica. Se você precisa aprender sobre a regra dos trapézios, fica comigo nessa aula. Aproveita também e deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Tem o botão aí de compartilhar. Se você não é um inscrito e está marcando bobeira, é só apertar o botão de se inscrever. Beleza, galera? Bom, como eu disse, regra dos trapézios é um método de integração numérica. E a gente tem um resumo com os principais métodos de integração numérica e as fórmulas que você vai utilizar. Para acessar esse resumo, é só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo. Beleza? Bom, vamos lá. A gente vai aplicar a regra dos trapézios aqui em cálculo numérico, mas como é que ela... Da onde vem essa regra, né, basicamente? Bom, quando a gente faz integração numérica, por exemplo, ali, para calcular, né, a integral da minha função f de x, eu tenho ali a função exponencial, e aí eu quero calcular a integral dela. A integral, por exemplo, dessa função indo de 1 até 2 é igual, né, à área abaixo dessa função até o eixo x. Tá certo? No caso aqui da minha integral da minha função exponencial, a gente sabe o valor dessa integral. A gente sabe esse valor analiticamente, a gente consegue calcular, eu sei que vai ser igual, né, ao valor da minha exponencial no x final, menos o valor dela no x inicial, que vai me dar aqui, então, o valor do número de Euler elevado a 2, menos o número de Euler elevado a 1, isso vai ser igual a 4,67. Então, eu sei esse valor analiticamente. Acontece que nem sempre a gente consegue calcular analiticamente o valor da nossa integral. Aqui nesse caso eu sei, tá ali naquele post-it ali, que a integral de e de x é igual a e de x. Mas se eu não soubesse disso, né? Ou se fosse alguma função que eu não saberia, que eu não soubesse calcular a sua integral, como é que eu faria, né, para calcular? Bom, a regra dos trapézios está aí basicamente para isso, tá? Como a gente viu, a integral ela vai ser a área abaixo da minha função. A regra dos trapézios vai tentar calcular essa área abaixo da nossa função. E como é que ela vai fazer isso? Basicamente, eu vou pegar o ponto da minha função no valor inicial, o valor dessa minha função no x final, né? Então tem ali o número de Euler elevado a 1, que seria a função no meu ponto inicial, e o Euler elevado a 2, que é a minha função no meu ponto final, e eu vou fazer, de fato, né, vou ter ali uma reta, vou traçar uma reta entre esses dois pontos. Essa reta é um polinômio, né, de primeiro grau, ele é um polinômio de Gregory Newton. A gente não precisa saber quem é Gregory Newton, nem como calcular os polinômios dele, tá? Se você quiser, tem aqui o valor desse polinômio, ele é calculado dessa forma daqui, tá? Se você precisar disso de alguma forma, pausa o vídeo que vai estar aí e você pode decorar ou escrever, mas a gente não precisa, para aplicar a regra dos trapézios, saber como calcular esse polinômio. O que eu preciso, de fato, é saber como integrar esse polinômio. E vai ser a integral desse polinômio, né, que vai me dar ali a área de um trapézio, no final das contas, por isso o nome regra dos trapézios, vai ser a integral desse polinômio que a gente vai aproximar como sendo igual, né, à integral ali da minha função f de x. Tá? A integral desse meu polinômio de Gregory Newton que a gente precisa saber. O valor dela vai ser igual a h meio, onde esse h nada mais é do que o nosso intervalo de integração, ou seja, é o que a gente chama de passo aqui em integração numérica. Então, o h meios vezes a minha função no ponto inicial mais a minha função no ponto final. Então, aqui a gente teria, ó, essa integral pelo método dos trapézios, ela vai calcular sendo igual. Aqui no caso o h é 1, porque vai de 1 até 2, então o meu passo é 1, vezes o número de Euler no ponto inicial, mais o número de Euler no meu ponto final. Calculando isso aqui, colocando na minha calculadora, eu vi que isso aqui foi igual a 5,03. Sendo, né, que o valor analítico que a gente calculou, ou seja, o valor 100% correto, digamos assim, ele é igual a 4,67. Então, essa minha integral, pela regra dos trapézios, chegou perto, né? Mas não chegou realmente lá no correto. Se a gente for avaliar, realmente deu um valor maior e era para dar mesmo. Olha só, tem essa parte aqui toda de área que a gente está calculando, que está acima da minha função exponencial, que não
pertence, né, à integral dessa função, que é um erro aqui na regra dos trapézios. E como é que eu faço para perder esse erro, para diminuir esse erro? Bom, se você deve estar pensando aí, né? Não sei. Eu posso fazer mais trapézios, né? Então imagina que agora, ao invés de ter um trapézio só, eu vou ter ali, ó, 1, 2, 3, 4 trapézios. Então para isso eu tenho ali agora 3 pontos ali no meio, e agora eu vou ter 4 trapézios entre esses 5 pontos totais, que é o ponto inicial e o ponto final. Então agora eu vou fazer a regra dos trapézios com repetição, tá? E aí como é que fica? Bom, o nzinho vai ser minha quantidade de trapézios, então agora eu estou fazendo minha regra dos trapézios com nzinho igual a 4. Tá? A regra dos trapézios sem repetição seria nzinho igual a 1. E o meu passo, para calcular esse passo, basicamente eu faço o meu x final menos o meu x inicial dividido por nzinho, que é a quantidade de trapézios que eu quero. Isso aqui vai ficar bem claro quando a gente resolver no finalzinho aqui do vídeo um exemplo, tá? E aí, a minha integral pelo método dos trapézios ela vai ficar sendo igual a h meios, ou seja, o passo dividido por 2, minha função no ponto inicial, mais, aí eu vou botar duas vezes o valor da função nos pontos médios, mais o valor da minha função no ponto final. Então vamos lá, fazer aqui um exemplo, calcular a integral da exponencial de x0 igual a 1, agora xn vai até 3, tá? E eu vou usar a regra dos trapézios com o nzinho igual a 4, ou seja, eu quero 4 trapézios. Então, basicamente, eu quero encontrar, né, a integral dessa função daqui, utilizando a regra dos trapézios. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o valor do meu hzinho, do meu passo, e aí eu vou lembrar, né, o passo ele é o quê? Vai ser igual ao meu x final, menos o meu x inicial, dividido pela quantidade de trapézios. Então, eu tenho aqui o meu x final é 3, o meu inicial é 1, eu quero 4 trapézios, vai ficar 2 quartos, também é conhecido como meio, ou seja, o hzinho é 0,5, tá? Então, ó, nessa minha regra aqui dos trapézios, eu vou ter 1,5 como ponto médio, 2 e 2,5. Esses são meus pontos médios ali da função, onde eu vou utilizar para fazer ali, no final das contas, os meus 4 trapézios. E aí eu vou ter, então, de fato, que a minha integral pelo método dos trapézios é igual, só lembrando, a gente vai ter h meio, então o h ele é 0,5 dividido por 2, vezes a função no meu ponto inicial, ou seja, e elevado a 1, mais 2 vezes a função nos meus pontos médios, então 2 vezes e elevado a 1,5, mais 2 vezes o número de óleo elevado a 2, mais 2 vezes e elevado a 2,5, e mais 2... Ah, não, desculpa, o meu ponto final não é vezes 2. O meu ponto final vai ficar vezes 1, mais então o número de óleo elevado a 3. Fazendo essa continha e jogando na calculadora, eu vejo que essa minha integral pelo método dos trapézios ficou sendo igual a 17,73. E, se a gente for ver, né, analiticamente, o valor correto dessa integral é 17,37. Então dá para ver aqui, né, que usando a regra dos trapézios com um nzinho maior, com n igual a 4, a gente conseguiu chegar bem pertinho aí do valor da integral analítica, né, do número de Euler indo de 1 até 3. Tá certo? Bom, e é isso. Ficou aí um pouco sobre a regra dos trapézios. Se esse vídeo te ajudou, responde aí.